1º de novembro de 1948, 6 horas da tarde, Rádio Clube do Brasil. Geraldo de Aquino apresenta o primeiro programa de rádio destinado a homenagear a oração da Ave Maria. É o nosso assunto de hoje aqui na História do Rádio da TV Carioca da Gema. Eu e meu amigo Dinoel Santana. Vamos falar sobre isso. Vamos lá. Isso aí, vamos embora. Vai ser um assunto muito bom. Semana passada nós já falamos aqui do Júlio Lozada, né? E eu até... O Júlio Lozada, com todo respeito, o programa foi ótimo, mas nada se cria, tudo se copia. Ele copiou exatamente do Geraldo de Aquino. Exatamente. Né? E hoje vamos falar do original. Do original. É bem verdade, a gente tem que esclarecer que o Geraldo de Aquino lançou pela Rádio Clube do Brasil, no dia 1º de novembro de 1948, o programa se chamava Meditação, Evocação da Ave Maria. E o do Júlio Lozada se chamava A Oração da Ave Maria. Por quê? Meditação, Evocação da Ave Maria. O Geraldo de Aquino lançou esse programa mais destinado aos espíritas. Mas a abordagem era praticamente a mesma. E o Geraldo de Aquino lançou esse programa com muito sucesso, embora ele fosse mais restrito ao Rio de Janeiro. A Rádio Tamoio tinha cobertura nacional. Por quê? A Rádio Tamoio tinha onda curta e o Geraldo de Aquino, pela Rádio Clube do Brasil, não tinha onda curta. Então o sucesso não foi tão grande e ele mais voltado para os espíritas. E o Geraldo de Aquino era voltado para os espíritas e o Júlio Lozada era voltado para os católicos, de modo geral. Isso. A oração da Ave Maria. Mas era um programa também muito bonito, muito interessante, porque ele tinha o mérito de lançar uma oração, que era a oração de Cáritas, uma oração muito seguida, muito praticada pelos espíritas. Eu vou até colocar aqui, com a ajuda do Hugo Andrade, usando uma peça do meu arquivo, que é o Geraldo de Aquino com a sua... eu vou botar a primeira abertura do programa. Sim. Vamos à abertura do programa pela Rádio Clube do Brasil. Vamos lá. Que era aquela rádio que foi a segunda emissora de rádio do Rio de Janeiro. Que posteriormente transformou-se na Mundial. Na Mundial. Parece que era o 860, né? 860. Por quê? A rádio do Roquete Pinto, a PRA2, era 800 kHz. E a segunda foi a PRA3, a Rádio Clube do Brasil, no 860, o famoso 860, como você lembrou aqui, que deu origem à Rádio Mundial. Isso aí. Vamos então à abertura de Meditação. Vamos lá. Com Geraldo de Aquino. Vamos lá. Vamos ouvir. A Rádio Clube do Brasil tem a honra de apresentar Meditação, Evocação da Ave Maria, com Geraldo de Aquino. Seu anunciante fiel era a Casa Nascimento, loja situada na rua Clarimundo de Melo, no bairro do Encantado, zona norte do Rio de Janeiro. Roberto, né? Abertura. Muito bonita a abertura, inclusive, nós falamos ainda no programa anterior, em relação ao programa do Júlio Lozada, da Ave Maria de Gounod, mas essa Ave Maria também do som é muito linda, né? Nós vamos ouvir daqui a pouquinho. Que bom. Porque era a prece de Cáritas, lida pelo Geraldo de Aquino, tinha ao fundo a Ave Maria de Bonaventura Soma, que era também, como você assentou, muito bonita. Vamos ouvi-la? Vamos lá, Hugo, bota aí pra gente ver. Capricha aí, Hugo, por favor.
Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Roberto, espetáculo nessa ele tinha um abertura. carisma, né? Ele tinha também, né? Tinha um carisma. Engraçado. Um pouco diferente da forma vocal do Júlio Lozada, né? Exato. Mas também com uma forma de oratória. Exato. Uma voz clara, na tentativa de um envolvimento, né? Exatamente. Uma coisa assim. O Geraldo de Aquino, ele não era locutor. Ele não era locutor. Mas ele lançou esse programa, eu não consegui descobrir a origem do Geraldo de Aquino. E esse programa fez muito sucesso, porque o espiritismo, muito popular no Rio de Janeiro, e os espíritas seguiam muito essa rádio. Depois, esse programa começou na Rádio Clube do Brasil. Eu me lembro, eu era menino, escutava esse programa, porque ele era um pouco maior que o do Júlio Lozada. E eu escutava os dois, porque eu era fissurado em rádio, né? Eu não escutava nem com um espírito religioso. Sim. Era um espírito curioso. Eu era menino e já gostava de escutar esses programas de rádio. E, claro, o programa do Geraldo de Aquino, a Evocação da Ave Maria, me causava também curiosidade e eu escutava. Depois, esse programa saiu da Rádio Clube do Brasil e foi para a Rádio Rio de Janeiro. Por quê? A Rádio Clube do Brasil foi comprada pelo Zarur. Zarur. Pelo Zarur. Isso. E o Zarur fez um acordo com o Geraldo de Aquino, de o Geraldo de Aquino utilizar uma parte da rádio para os seus programas voltados para os espíritas. Mas houve um desentendimento entre o Zarur e o Geraldo de Aquino, e o Geraldo se retirou, porque o Zarur comprou a Rádio Clube e lançou a emissora da Boa Vontade. A LBV. A LBV, que era a Legião da Boa Vontade. E ele ficou de ceder uma parte do horário das programações da rádio para o Geraldo de Aquino. Mas o Zarur não cumpriu esse acordo. E o Geraldo, então, se retirou desse acordo. E o Geraldo, então, vai para a Rádio Rio de Janeiro. Diga-se de passagem, né, Roberto, que o Zarur, com aquela coisa que ele fazia, aquele futebol da boa vontade, né? Foi muito contestado à época, né? Mas, de fato, ao longo dos anos, a gente vai observando que a obra assistencial da Legião da Boa Vontade é muito bonita, né? Cresceu muito, né? Cresceu exageradamente. Ele fazia, era uma coisa engraçada, não sei se você lembra disso, tipo 8 horas da noite, ele fazia um futebol e o pessoal, exatamente, inteligente, né? Muito inteligente. O pessoal fazia doações, ele dizia, fulano de tal, Roberto Salvador, doou para a LBV, não sei o que, para o nosso futebol, 100 milhões. E não era assim? Não era assim? Era uma coisa assim. E o Zarur, não se pode negar, fez um trabalho muito interessante na Legião da Boa Vontade. É isso que eu digo. Eu tive a ocasião de visitar em Brasília, a Legião da Boa Vontade de Brasília. Era uma obra assistencial. Isso que eu digo, muito impressionante, cresceu muito. Cresceu muito. E começou com um programa de rádio. Olha, agora, Roberto, curioso o seguinte, né? Que, se não me falha a memória, o Zarur não tinha assim nada definido como religião da rádio dele, né? Não. Era Jesus. Era Jesus. Jesus. Mas não falava em evangélico, em católico. Não. Nada. Era ampla. E todos seguiam, né? Porque exatamente. Não era dirigido especificamente, se lembrou bem, a esta ou aquela religião. Era algo que depois o Papa criou, né? O ecumenismo, né? Algo assim, né? Não vou aqui entrar no âmago da questão ecumênica, é muito mais profunda, transcende ao meu conhecimento, mas me permite citar que o Alziro Zarur, em termos de Brasil,
estava criando ali um ecumenismo, né? Exatamente. Era Jesus. Exatamente. Ele criava, ele até tinha um Jesus te chama. Jesus está chamando. Jesus está chamando, né? Ele tinha esse ficava meio jargão. assustado achando que era para morrer, né? Não era para morrer, era para viver melhor, Não, né? para ajudar. Para ajudar Em e ver- proporcionar uma vida melhor para os outros. Em verdade, né, esse negócio de doação radiofônica foi uma coisa criada por ele, né? Sim, exato. Que não se chamava, não era bem, não usava a palavra, não usava mesmo negócio de dízimo, né? Não. Ele falava em doação porque Jesus está chamando e cada um doa o que pode. Exatamente. Mas voltando então, abrimos um parênteses para o Alziro Zarur, que era radialista. Radialista. O Zarur... Uma voz bonita. Voz bonita. O Zarur vem do rádio, do velho rádio, do programa Cazé. Ele fazia parte do Cazé? O Zarur era radioator. E o Cazé escrevia uns programas, agora eu não posso dizer bem se era ele que escrevia ou quem que escrevia, porque muita gente trabalhava no programa Cazé e tinha um programa de mistério, não sei nem se escrito pelo Hélio do Soveral, que depois foi para a Rádio Nacional e criou o Teatro de Mistério. E nesse programa de mistério tinha o Sherlock Holmes, era um programa policial, e o Zarur é que fazia o papel do detetive Sherlock Holmes. Olha onde eu fui buscar isso, hein? Poxa, quem sabe. É por isso que seu livro tem. Agora fala do seu livro. Aproveita a oportunidade, por favor, e fala do seu livro. Já que você abriu uma janela, eu pulo a janela. Depois eu vou pedir ao Hugo para abrir a outra linha, tá? Aqui, a Era do Rádio Teatro, um livro que eu escrevi que fala sobre a história do rádio teatro, a história das radionovelas e também, claro, a história do rádio. Se você quiser adquirir o livro, você entra no Instagram, você entra no YouTube, ou entra no Facebook, tem um lugar lá, de História do Rádio, a Era do Rádio Teatro. Você vai ver lá um lugarzinho que você clica e adquire o livro pela Amazon. Então, tá aí o livro na segunda edição, viu, Dinoel? Você tá aqui, né? Opa, obrigado, Roberto. Tá aqui. Já lancei a ideia da terceira edição, agora você colocando retratos nossos. Vamos lá. Então, comprem a história do rádio, comprem a Era do Rádio Teatro, um livro que conta a história do rádio, e você vai contribuir para a terceira edição com uma foto do Dinoel Santana com o Roberto Salvador. Né? Mas primeiro tem que comprar a segunda edição para a gente poder financiar a terceira edição. Exatamente. Brincadeiras à parte, está aí um trabalho muito gostoso que vocês vão apreciar. Mas, voltando ao Alziro Zarur, era radioator do programa Cazé. E depois o Zarur, radialista, falava muito bem, fundou a Legião da Boa Vontade. E tinha uma rádio chamada a emissora da Boa Vontade, que ele ficou de dar uns horários para o Geraldo de Aquino, que era espírita. Sim. Mas não cumpriu. Desentendimento. O Geraldo não se entendeu muito. O Geraldo se retirou e foi para a Rádio Rio de Janeiro. Vamos lá, Hugo, entra aí com a Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro. Trabalhei lá, hein? Mais uma. A Rádio Rio de Janeiro, chamada de emissora da fraternidade, que está no ar até hoje. Tá aí. Você trabalhou lá na rádio? Trabalhei lá. Mas já é engraçado, trabalhei lá numa outra época, digamos assim, porque ela já não tinha mais essa implicação tão religiosa. Né? Muito pelo contrário. Já vendia horário também? Vendia exatamente. Quem era o diretor da rádio era exatamente que foi parceiro do Max Nunes no Bandeira Branca.
na música. Ah, Ou sei. como é que... Oh, meu Deus, eu estou mal de memória. Esqueci. O Bandeira Branca do Maxi Nunes com alguém que também não me ocorre agora. Não, e o pior é que eu sei quem era, é meu amigo. Eu realmente, a memória, eu estou precisando Não, tomar daqui a pouco a gente... Fosfatol. Mas, agora, você sabe que manter uma rádio não é brincadeira, né? Poxa. É muita despesa, a conta não fecha, manter uma programação é um ato heróico. O Geraldo de Aquino sofreu muito para manter a sua emissora no ar. E ele, no dia 22 de março de 1984, aos 72 anos, ele infartou e se comentou na ocasião, em 84, que o que matou o Geraldo de Aquino foi justamente a angústia de manter uma rádio destinada aos espíritas no ar. Era muito difícil cumprir os compromissos financeiros. E o Geraldo de Aquino sucumbiu aos seus ideais. Eu posso dizer que ele foi um bravo, porque não ganhou dinheiro, ele não ficou rico, ele tinha um propósito: divulgar as atividades espíritas no Rio de Janeiro através do rádio. Agora, Roberto, quando eu disse aqui que eu trabalhei na Rádio Rio de Janeiro, exatamente o diretor da Rádio Rio de Janeiro era o Laércio Alves. Era ele que foi parceiro do Max Nunes na música Bandeira, Alves. Que era um disc-jockey já rodado, experiente, um grande vendedor. E um vendedor, né, de comerciais, da rádio. Contato de publicidade. Muito, grande vendedor. E ele, por isso, exatamente, foi para a Rádio Rio de Janeiro como diretor-geral da rádio e, obviamente, diretor comercial. E ele conseguiu, isso foi lá nos idos de 67, mais ou menos. Perfeito. Ele conseguiu faturar, a rádio conseguiu um bom faturamento, ele conseguia faturar bem. Me parece, eu andei fazendo umas pesquisas, me parece que a voz do Geraldo de Aquino ainda permanece no ar. Ah, é? Não posso te garantir se pela Rádio Rio de Janeiro ou se por uma outra rádio. Porque havia exatamente, eu acho, Roberto, e não tenho, sinceramente, aí, o pessoal, vocês têm que me desculpar, porque eu especialmente não me lembro exatamente, mas o Geraldo de Aquino, ele era dono de 2 emissoras, da Rio de Janeiro e da Copacabana. Ele, nessa época em que eu estive trabalhando por lá, ele era, quer dizer, se falava realmente que a Rádio de Janeiro pertencia a não sei o que, a A, B, C ou D, eu não sei exatamente se era a ele, mas a Copacabana sim, porque inclusive a Copacabana já havia se transformado numa rádio eminentemente evangélica. Agora Perdão, evangélica, espírita. Espírita, perfeito. Entendeu? De repente Tanto que quem tinha programa nela era o Átila Nunes. Que era espírita, o pai. Não é esse que todo mundo conhece aí. Não, Átila Nunes, agora já pai. tem o neto, agora já tem o neto, né? Que era espírita. Exatamente. O Átila Nunes, inclusive, era casado com uma locutora que era da Rádio Guanabara, que agora me falha a memória. Muito boa locutora, por sinal. Mas, então, que eu, se não me engano, é o pai exatamente do Átila Nunes, que foi vereador, deputado, tudo mais, que ainda está em voga até hoje aí. Em evidência. E também agora com o filho. Perfeito. Já é o neto do velho Átila Nunes. Que trabalhava, que tinha um programa espírita na rádio Copacabana. Perfeito. E elas parece-me que tinham no dial uma frequência muito próximas uma da outra, né? Sim. Então a gente às vezes fica um pouco confuso. E me parece que a voz do Geraldo de Aquino, lendo a prece de Cáritas, ainda permanece no ar, através de gravações. E você tem aí? Tenho aqui. Vou botar para vocês agora. Vamos ouvir então. O Geraldo de Aquino na prece de Cáritas. Perfeito. Exatamente. Vamos lá. Dai-nos a simplicidade, Senhor, que fará das nossas almas o espelho onde se há de refletir a vossa divina imagem. Que assim seja. Parece que os espíritas não dizem amém, dizem amém. Assim seja, né? Mas então fica aí a nossa homenagem
a este grande baluarte do rádio espírita, que é o Geraldo de Aquino. Exato. Que foi, como eu disse, eu gosto de acentuar, lançou o seu programa em 1948 e um ano depois é que o Júlio Lousada lançou a Oração da Ave Maria em 1949. Bom, feita esta ressalva a esses dois grandes radialistas, Júlio Lousada e Geraldo de Aquino, nós queremos também falar da importância do rádio religioso. Podemos abrir um parênteses? Pode, mas Pra antes, soltar- diga, antes. agora, um A parênteses. a vinheta, Isto. aquela vinhetinha Era bonitinha. isso que eu queria lembrar você. Muito obrigado, Roberto. Nosso amigo é para essas coisas. Né? Vamos lembrar o Hugo aí. Hugo, por favor, executa. Vinheta. Bota no ar, Hugo, a nossa vinheta. Vai lá, 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 vai lá. Aí eu aproveito aqui, ó, faço o meu comercial, né? Por gentileza, compartilha, se inscreva, dá o like. Nós precisamos disso. Porque se não é exatamente isso que você vai fazer agora, nesse momento, nós não teríamos a oportunidade de estarmos aqui transmitindo a TV Carioca da Gema, a primeira TV cast do Brasil, quiçá do mundo. Porque nós dependemos exageradamente da sua boa vontade. Não é a legião, é a boa vontade de... Não é, Roberto? Dos nossos Dos seguidores. nossos seguidores, exatamente. Mas aí, Roberto, vamos em frente que atrás vem Olha, gente, toca o barco, meu amigo. O respeito à religiosidade aos ouvintes era muito grande. E eu disse isso no programa anterior e repito agora. Essas Ave-Marias, tanto a de Geraldo de Aquino, voltada para os espíritas, como a de Júlio Lousada, mais para os católicos, elas irradiavam essa religiosidade pelo Brasil todo. E várias emissoras de rádio tinham também o respeito das 18 horas, que era a hora da Ave Maria. E todas, olha, quase 90% das emissoras de rádio de todo o Brasil, às 18 horas, não deixavam de reverenciar a Ave Maria. Até uma rádio muito conservadora, onde você trabalhou, tinha também uma janela às 18 horas para a oração da Ave Maria. Eu estou me referindo à Rádio JB AM. É verdade. A rádio não era nem Rádio JB, era a Rádio Jornal do Brasil AM. Eu não estou me referindo à JB FM de hoje, não. A Rádio Jornal do Brasil AM. E tem uma coisa, Roberto. A Rádio Jornal do Brasil, antes, na abertura da programação, ela entrava na hora às 6 da manhã. Ela abria a programação com uma palestra, com uma fala do Dom Eugênio Salles. Sim. Depois, seguido por Dom Marcos Barbosa, Isso. monge do Mosteiro de São Bento. Eu acho que a ordem é inversa. Eu acho que foi primeiro Dom Marcos Barbosa. Eu acho que era... Dom Marcos Barbosa fazia de manhã cedinho. Não, exatamente. Então era Dom Marcos Barbosa. Monge do Mosteiro de São exatamente. Bento, que eu conheci pessoalmente. Exatamente. Uma vez eu visitei o Mosteiro de São Bento e ele me fez conhecer até locais de clausura que não eram abertos ao público. Isso. E eu estava fazendo uma série de programas para a TV educativa, ele era membro da Academia Brasileira de Letras, e eu fui gravar um programa com ele lá, no Mosteiro de São Bento, e ele me levou a conhecer esse local. Dom Marcos Barbosa. Eu fiz confusão, não é? Ele escrevia muito desculpem. bem. Dom Marcos Barbosa, Foi ele, que foi membro da Academia Brasileira de Letras. Sim. Né? Brilhante. E você lembrou bem, porque a Rádio Jornal do Brasil, AM, entrava no ar de manhã cedinho. Com a mensagem dele. Mensagem de Dom Marcos Barbosa, Exatamente. que ele escrevia e ele gravava e falava. E depois, às 6 horas da tarde, entrava a oração da Ave Maria, que não tinha palavra de ninguém. E a Rádio Jornal do Brasil, às 18 horas, tocava
a Ave Maria de Dunche de Abranches. Exatamente. A Ave Maria de Dunche de Abranches. Por quê? Quem era a Ave Maria de Dunche? Era escrita pelo Dunche de Abranches, que era casado com Com a a dona Condessa, Exatamente. a Condessa Pereira Carneiro, Exatamente. cujo nome completo era Maurina Dunche de Abranches de Moura. Exato. Então, eu vou até pedir ao Hugo que coloque aí essa história que eu estou contando e mostrando, inclusive, fotos da Condessa e a foto do seu marido, o Dunche de Abranches. Vamos ver. Vamos embora. É para já. A Rádio Jornal do Brasil AM era presidida pela Condessa Pereira Carneiro, cujo nome completo era Maurina Dunche de Abranches de Moura. Nascida em Icaraí, bairro de Niterói, Rio de Janeiro, a Condessa, como era conhecida, era muito católica e vinha de família igualmente dedicada à igreja. Seu pai era João Dunches de Abranches de Moura, poeta, jornalista e político maranhense, pois ele era o autor da linda Ave Maria que a emissora colocava no ar todas as tardes, noites. Nos 3 minutos em que a música era executada, além dos ouvintes poderem fazer sua oração, a Condessa reverenciava seu pai, o autor da bela melodia. Bom, eu falei aqui da Condessa, Sim. do seu marido, o Dunche de Abranches, dessa Ave Maria muito bonita, que a Rádio Jornal do Brasil botava no ar às 6 horas da tarde. Não anunciava nada, não falava nada. Só entrava tocava a música, 3 minutos, e era uma Ave Maria chamada Ave Maria de Dunche de Abranches. Isso aconteceu nos anos 40, 50, 60, entrava. Eu vou colocar essa música numa bela exibição das meninas cantoras de Petrópolis, Sim. gravada lá no interior daquela belíssima catedral de Petrópolis. Vamos então à Ave Maria de Dunche de Abranches. Então essa aí, Ave Maria de Dunche de Bonita, hein, Abranches. Roberto? Muito bonita. Muito bonita, realmente. Muito bonita. Eu confesso que eu até, muito embora eu tenha trabalhado na Rádio Jornal do Brasil, mas eu não lembrava. Fui na Rádio Jornal do Brasil ainda, lá Lá na naquele Avi- prédio da na Rio Avenida Branco. Rio Branco, Eu estou é. falando Aí, dos anos 40, 50 e 60. Eu não era nascido, não, Roberto. Você ainda cantava no programa No Clube do Guri. Era cantor, é verdade. Para falar em cantor,
e que eu cantava. Posso vender o meu peixe aqui? Claro. Hugo, por favor, me ajuda aí. Por favor, bota aquela vinheta linda que foi feita pelo Maurício, sabia? Beleza. Foi bonito, valeu. Olha só. Ele é o Maurício? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Bem carioca, né? Vai lá. Não, vem cá, aqui na TV Carioca da Gema. Ó, meu amigo, é simples. Nós precisamos do seu like, nós precisamos da sua inscrição, nós precisamos do seu compartilhamento eletronicamente e na farmácia, no supermercado, no posto de gasolina, em qualquer lugar que você esteja. Por favor, chega pro cara assim, ó, vem cá, você já ouviu a TV Carioca da Gema? Tal. Então, por favor, passa a ouvir agora, passa a ver no podcast, no YouTube, é fácil. Por favor, ajuda a gente. E olha, fala com a mamãe, com o papai, com a namorada, com o amigo da namorada, com a sua namorada da namorada, com todo mundo, por favor. TV Carioca da Gema, primeira e única. Agora tirei uma onda. Primeira e única, né? Primeira e única foi forte. Mas que é a primeira TV Cast do Brasil, isso com certeza é, quiçá, do mundo. Mas e aí, Roberto, vamos em frente? Vamos em frente, muito vamos bem. Lá. Olha, aquele hábito, no programa anterior eu falei isso, de colocar um copo d'água do lado do rádio, né? Durante a oração da Ave Maria. Isso foi lançado pelo velho rádio nos anos 40 e se manteve... Pelo Júlio Lozada? Pelo Júlio Lozada. E depois outros radialistas seguiram também com suas Ave Marias. De diversas religiões, né? Inclusive, eu citei aqui o Roberto Figueiredo na Rádio Globo, fazia isso também. Grande saudoso amigo Roberto Figueiredo. E o Paulo Lopes, também na Rádio Tupi, colocava o copo d'água e foi e também depois começaram os ouvintes a participar por telefone. Muitos telefonavam e davam as intenções e agradeciam. Era o rádio realmente popularizando-se no sentimento religioso dos seus ouvintes. Eu agora vou até pedir ao Hugo que coloque um trechinho de uma entrevista por telefone no programa Paulo Lopes. Me parece que em São Paulo. Porque ele depois ele foi para São Paulo, Ele foi para São Paulo. Eu acho que está até lá, não sei, sinceramente não sei. Ele já continua. Ele se aposentou. Sucesso não está mais fazendo rádio. Não. Não. Eu vi um depoimento dele no YouTube. Ele não está mais fazendo, mas fez e tem uma história, né? Ele tem uma história. Vamos ouvir. Vamos lá. Vamos então, amigos, ao último agradecimento de hoje. É um telefonema. Vamos ouvir uma pessoa lá da Bela Vista. Bom dia. Bom dia, Paulo Lopes. Eu sou aqui da Bela Vista e meu nome é Iraci Souza Araújo. Eu queria agradecer uma graça aí que a minha filha teve gastrite e tomando a água ela ficou boa. Agradeço a Nossa Senhora Aparecida, Santa Teresinha e Santa Rita de Cássia pela graça recebida. Muito obrigada. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos colocar agora o copo com água perto do rádio. A água benta das 9 horas tem ajudado muita gente. Roberto, e ajudou muita gente, né? E olha, eu queria... O Paulo fala água benta das 9 horas. O programa era de manhã. Pois é. Quer dizer, transcende, né? A Ave Maria, transcende. E agora já não era de 6 horas da tarde, era de manhã. Mas tem um detalhe, né? Até hoje, os programas aí evangélicos, na televisão, também pedem um copo d'água. Né? Os pastores, os apresentadores... das emissoras evangélicas e até as que não são as que vendem horário, porque tem esse negócio, né? Tem as emissoras que, no caso, tem que citar, porque não tem como não citar. Mas, por exemplo, a Record, que é uma emissora do lado do Bispo Macedo, né?
ela, tudo bem, ela tem esse segmento... Você está falando da TV. A TV. TV Record. A TV e a rádio E a rádio também, né? Mas esse negócio do copo d'água, ele bota lá. Assim como as emissoras que vendem horários, né, para alguns pastores evangélicos, como é o caso da Bandeirantes, que vende muito horário, inclusive aquele R.R. Soares, né? Que tem um horário imenso na TV Bandeirantes. E já que enveredei aqui, eu não sei se eu atropelei você. Não. Não. Mas o R.R. Soares, inclusive, é preciso entender essas coisas, né? O R.R. Soares, ele não tem emissora aqui no Rio de Janeiro, mas ele tem várias emissoras Brasil afora, de rádio e de televisão. A gente pensa todo mundo, qualquer coisa, a Record, que é do Bispo Macedo, não sei o que é, mas a Record, ela tem no Brasil inteiro também, mas o Soares também tem, e tem um complexo, Roberto, ele tem um complexo de produção, entende? Em Jacarepaguá, na Estrada dos Bandeirantes, monstruoso, é quase que um Projac, para fazer a rádio deles, o programa dele, para o Brasil inteiro. E aqui a gente só tem a ideia dele na rádio, na TV Bandeirantes, tal. Não, mas ele é uma potência tanto quanto o Macedo. Não tenha dúvida. Foi bom você ter aberto esse parênteses, de Noel, porque algo que começou com um programa de rádio, oração da Ave Maria, meditação, evocação da Ave Maria, com o Geraldo de Aquino, no final dos anos 40, permanecem até hoje, e depois houve um desdobramento disso tudo. Não tínhamos apenas um horário de 15 minutos para a oração da Ave Maria ou a prece de Cáritas. Passou-se a ter uma estação de rádio. É verdade. Depois, compra de horários, como você frisou, mas também emissoras de rádio. Aquilo que o Geraldo de Aquino não conseguiu suportar, né, e padeceu sobre isso, com isso. Hoje nós temos redes de emissoras religiosas. Agora, pode falar. Não, eu interrompo muito você. Não, pode interromper à vontade. Mas eu quero aproveitar aqui a oportunidade de falar do Geraldo de Aquino e da Rádio Copacabana, especificamente, Perfeito. Que lá surgiu também. Em verdade, ele era locutor, trabalhamos juntos na Rádio Bandeirantes, ou melhor, Guanabara, então, que é preciso entender, muita gente não entende isso. Era a Rádio Guanabara, que pertencia ao Grupo Bandeirantes. Depois aí aboliu o nome de Bandeirantes, de Guanabara, e adotou definitivamente o nome da matriz, que é Bandeirantes. Mas que trabalhou comigo lá, e também depois na Rádio Rio de Janeiro, o João Dourado. Que passou também a ser locutor esportivo. Isso. Ele era um bom locutor, ele foi um bom narrador. Muito bom. Ele era um bom locutor. Uma voz muito boa. Muito boa. Foi um bom locutor convencional, né? E também um bom Ele foi da equipe do Orlando Batista. Então, o João Dourado. Ele acabou enveredando para esse caminho da Rádio Copacabana, porque ele trabalhava já na Rádio Copacabana também, entendeu? E tornou-se, obviamente, passou a dar valor ao sentimento espírita na Rádio Copacabana. E eu acho que também tinha alguma coisa de evangélico, eu não estou lembrado bem disso. E acabou também como vereador, elegeu-se vereador, eu acho que por mais de um mandato. Então, infelizmente já não está mais entre nós, mas era um excelente companheiro, sem dúvida. Exatamente, porque é a força do rádio, né? Muita força. Não se pode negar a força do rádio. Aliás, por isso é que nós estamos aqui contando a história da rádio, a história do rádio. Exatamente. Que poderia se chamar a história da força do rádio. É verdade. Porque, olha, o rádio cresceu tanto que eu fiz um levantamento que pelo menos uma em cada 7 emissoras de rádio está vinculada a uma igreja. Não importa qual seja a igreja. Quer dizer, uma em cada 7 está vinculada a uma igreja. O jornal A Folha de São Paulo fez um levantamento que existem 394 emissoras de rádio
religiosas, rádios 394, Brasil afora, é isso? Brasil afora. 394. Aí me pergunta, os católicos controlam quase a metade dessas 394. Quer dizer, 394 são quase 400, né? Praticamente. Não é praticamente, né? Faltam 6. E dessas são 181 emissoras são católicas. E dessas 181, 163 integram uma rede, que me parece a rede não existe mais. Era a Rede Católica de Rádios. Você vê um programa de rádio que se transforma em compra de horário, em parcialmente de uma programação, que se transforma em uma emissora de rádio, que se transforma numa rede. Exatamente. Você vê a evolução dessa história. A Igreja Universal do Reino de Deus não divulga nessa pesquisa a relação de emissoras, não diz quantas emissoras ela tem, mas declara apenas que o número está em torno de 70. A gente não sabe. Uma em cada 16 rádios existentes no Brasil pertence a uma igreja católica, pertence à Igreja Católica. E nós temos vários exemplos. Nós temos a rádios AM e a rádio FM, né? E depois elas estão espalhadas por todo o Brasil, em 22 estados. A maior parte das emissoras católicas está na região sul e sudeste. Eu acharia, Roberto, fiz essa pesquisa. Eu acho que a rádio das católicas, a mais importante, é a de Aparecida, né? Ah, sim. Lembraste bem, porque a Rádio Aparecida não chega nem a ser, não é apenas uma rádio, ela é um centro de produção. Isso. Eu estive lá, ela montou um estúdio muito bem montado dentro da Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Isso. Você vai à Basílica, você visita a Basílica, você percorre aquela obra monumental, que é a igreja, que é a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, e lá, num trecho, do lugar lá da igreja, da Basílica, tem os estúdios da Rádio Aparecida. E os estúdios tudo aberto, vidro, você do lado de fora, você vê o pessoal trabalhando, e ela funciona como um centro de produção, ela tem a sua programação, tem uma belíssima onda média, tem uma onda curta e tem também FM. E lá ela mantém uma grade de produção que é distribuída por uma rede que tem uma sigla, UNDA. Eu não consegui saber o que quer dizer o UNDA. Só que o gerenciamento dessa rede estaria a cargo da CNBB. Sim. Mas a CNBB abdicou do controle dessa rede. Agora, e se Roberto, os ouvintes estão nos ouvindo aqui, estão assistindo a nossa TV Carioca da Gema, que tiverem maiores informações a respeito, coloca aí nos comentários. Agora, nós agradecemos. Uma coisa, Roberto, que eu acho interessante, que não tem muito nada a ver exatamente com esse negócio da rádio, mostrando simplesmente também que a mensagem é muito importante, é que apesar do número grande de emissoras católicas, aí eu estou falando mais de religião, né? Sim. Mas é impressionante como cresceu o número de evangélicos no Brasil, né? Muito, bastante. Enquanto a Igreja Católica retroagiu, a Igreja Evangélica avançou demais, né? Eu não sei em números, mas nessa proporção aí, eu acho que se computarmos de uns anos para cá, a Igreja Evangélica cresceu muito mais do que a Igreja Católica. Exato. Que eu acho que até parou um pouco, abrindo uma brecha para a Igreja Evangélica, né? Mas graças, fundamentalmente também, à bela forma como se faz rádio por eles. Né? Exato. Eles manipularam o rádio melhor
do que é a Igreja Católica, Primeira no coisa, meu modo de ver. eles têm transmissores bem modernos, Sim. potentes. De alta qualidade. De alta qualidade. Você pode viajar. Você viaja, pega a estrada no seu carro e você vai se deslocando e vai... Todo lugar que você chega, município que você atravessa, tem lá uma rádio com um sonzão Bom. entrando bem, não é? Porque rádio é som, né? A gente Som. já falou isso aqui várias vezes. Rádio é som. Então, aquele sonzão, não há quem resista, Claro, não é? claro. Você escutar, né? Com aquela clareza, com aquela muita beleza, com aquela evidência, fica muito legal. Agora, foi criada a Rede Católica de Rádio. Essa Rede Católica de Rádio foi criada em novembro de 1994. Ela é relativamente recente. 94. Então, eu estou chamando a atenção disso para que vocês vejam, percebam, não só o poder do rádio, mas o poder do pioneirismo. Como eu torno a repetir, um programa de rádio, Oração da Ave Maria, que durava no máximo 15 minutos, deu origem a todo esse potencial radiofônico espalhado por esse imenso Brasil. Porque o Brasil não é um país, é um continente. E o rádio tem condições de atingir essas distâncias todas através de suas ondas, ou seja de AM, seja de FM, seja de onda curta, está lá o rádio. E eu gostaria também de citar aqui nesse nosso trabalho sobre as Ave Marias e também falar da parte musical. A parte musical, várias músicas usaram o tema da Ave Maria na sua história. E a Ave Maria mais famosa foi a Ave Maria do Erivelto Martins, do Trio de Ouro, da Ave Maria no Morro. Isso. Né? Que é uma Ave Maria muito urbana. Muito. Barracões de 5 sem telhado. Linda. E mora lá no morro, já vive pertinho do céu, né? E tem a Ave Maria, depois que foi de autoria já mais contemporânea, e já a Ave Maria do Vicente Paiva e do Jaime Redondo, que foi aquela Ave Maria que a Fafá de Belém cantou para o Papa quando esteve aqui no Maracanã. Isso. Né? Muito foi lindo, aquela muito lindo. Fafá de Belém. É a Ave Maria de autoria de Vicente Paiva e Jaime Redondo. A Ave Maria de Erivelto Martins foi composta em 1943 e gravada pelo Trio de Ouro. Eu vou pedir ao Hugo para botar um pedacinho aqui da Ave Maria. Com solo da Dalva de Oliveira. Dalva de Oliveira, que foi extraída de um filme de 1943. Opa. É uma gravação histórica. Vocês vão ver a Dalva de Oliveira aí, novinha, garotinha ainda. Cantando demais, como sempre. Cantando demais, 1943. E o Trio de Ouro, o velho Trio de Ouro, o primeiro, né? Isso. Lindo Chagas e Erivelto Martins e Dalva de Oliveira. Dalva de Oliveira. Vamos ouvi-la. Vamos lá. O mundo inteiro, no fim do dia, reza uma prece, Ave Maria. Ave Maria. Que espetáculo. Tá aí, né? A Ave Maria. Dalva bonita e bonita. A outra Ave bonita. Maria do Vicente Paiva e Jaime Redondo é de 1950. Então essa que vocês acabam de ver é de 1943. E a outra posterior, de 1950. Eu não posso deixar de render a minha homenagem aqui ao Vicente Paiva, Sim. que é o autor dessa... Vamos lá, vou botar aí ó, a historinha do Vicente Paiva. Teremos aí? Ah, que Temos. bom. Será ótimo, sempre. Vicente Paiva
foi um nome muito importante na música popular brasileira. Além de composições belíssimas, é autor de uma das músicas brasileiras mais executadas no exterior. Mamãe, eu quero, mamãe, eu quero, mamãe, eu quero mamar da chupeta do bebê dançou. Muito bom, hein? Bom, Vicente eu Paiva. peço desculpas de romper com essa irreverência de um tema como a Ave Maria, entrar aqui com Mamãe Eu Quero, né? Mas é que o Vicente Paiva, que era um cara que teve a capacidade de fazer uma Ave Maria tão bonita, ele fez também o Mamãe Eu Quero, né? Exatamente. O Vicente Paiva é um compositor brasileiro muito famoso. Ele fez também uma música que a Dalva gravou, um samba, que dizia assim, eu vou só cantarolar um pedacinho, vocês vão conhecer. Que a Dalva dizia assim, vim de uma remota batucada, Isso, de uma certo. cadência bem marcada, que a baiana tem no andar. Né? Parece-me que Tu pode cantar mais? Não, tá bom. Não, que canta mais senão um pouquinho, Roberto. não vai, não Tava dá. tão bom, rapaz. Eu aqui... É claro que você não chegou aos pés da Dalva de Oliveira, mas estava bem. não tem tava aquele bem. agudo da Dalva de Oliveira, o falsete da Dalva de mas Oliveira. cantou bem, Roberto, eu gostei. Então, Acho bom, até que você pode pensar futuramente em... quando sair a terceira edição do livro, eu canto para vocês Então tá bom. mais um pedacinho. Parece-me que outros cantores mais modernos cantaram essa melodia do Vicente Paiva, não é? Os olhos verdes da mulata são tentadores e fatais, né? E o Jaime Redondo, que é o parceiro dele, que foi também, era pianista e tocava violino. O Jaime Redondo era filho de Manuel Garcia Redondo, que era fundador da Academia, um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. O Jaime Redondo nasceu em berço intelectual de ouro. Sim. Não é? E era padrasto da viúva, da dona Belita Tamoio, que era viúva do ex-prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Marcos Tamoio. Então eles têm aí história, né, para cantar. Tanto o Vicente Paiva como o Jaime Redondo, eles foram diretores do Cassino da Urca. Então muitos cantores famosos, inclusive a Marlene, a Linda Batista, a Dircinha Batista, a própria Carmen Miranda, passaram pelas mãos do Vicente Paiva e do Jaime Redondo, porque eles eram diretores do Cassino da Urca. Então, tudo isso é história, né? Haja história, haja história. Bom, meus amigos, eu queria dizer para vocês também que a Fafá de Belém cantou essa Ave Maria no Maracanã, quando o Papa esteve aqui, e ela cantou também essa música no Santuário de Fátima, lá em Portugal, e causou um estrondoso sucesso em Portugal. Mas é um Ela cantou espetáculo. diante de uma multidão lá no Santuário de Fátima. Foi uma gravação muito bonita. Bom, meus amigos, eu creio que com esse... Posso com esse fazer tema- uma observação, Roberto? Diga-me. Faltou aí uma coisa, sabe o quê? Que falando de Ave Maria, nos programas, nas emissoras de rádio e tudo mais, a Rádio Imprensa, entende? Tocava uma Ave Maria cantada, sabe por quem? Não. Muito linda. Que engraçado, isso é uma coisa curiosa, porque até lá o então diretor da rádio, o Paulo Cury, ele dizia assim, tirando uma onda. Ele gostava de tirar uma onda. Entendeu? Eu conheci ele. Conheceu? Cury, filho Da dona... que foi a fundadora da Rádio da Eldorado. rádio, Da Eldorado. Eldorado. Ana Cury. Ana Cury, eu ia falar Anitta, mas é Ana Cury. Mas o Paulo, né, ele que dirige a rádio, tirava uma onda que é só nós temos essa gravação, ninguém tinha, que era Ave Maria com o Roberto Carlos. E de fato, eu nunca ouvi essa Ave Maria em outro lugar, a não ser lá na Rádio Imprensa. Ele todo dia, às 6 horas, pimba, Ave Maria com o Roberto Carlos.
Era muito interessante. Faltava essa observaçãozinha assim. Bem observado, observando e corroborando mais uma vez aquilo que a gente disse aqui, que foi um programa de rádio que deixou profundas marcas, um lastro. um lastro muito luminoso, de muita fé, de muita religiosidade, Exatamente. no coração de milhões e milhões de brasileiros, Exatamente. graças ao poder do velho rádio. O Exatamente. tempo passa, os tempos mudam, os hábitos mudam, a sociedade muda, mas o velho rádio, hoje, mais do que nunca, aliado às novas tecnologias, segue com seus ouvintes, aproveitando-se da sua fé e da sua devoção. E eu diria, Exatamente. na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, né? Exatamente. Na guerra e na paz. Exatamente. Rezando junto, ouvindo rádio junto. Ouvindo rádio. Né? E você bota aqui, na frente do rádio, o Cristo Redentor, abençoando. símbolo, abençoando, né, a cidade do Rio de Janeiro, não fosse esse programa estivesse pertencendo à TV Carioca da Gema. Exatamente. Não é? É por isso que temos o Cristo aqui nos abençoando também. É um programa abençoado, né? Exatamente. É um programa abençoado, Sem dúvida. não é? Exato. Então, E meus falta amigos, só que você se inscreva, compartilhe, dê o like, né? Por favor. Desculpe, mas eu não posso perder a não, oportunidade. claro, na alegria e na tristeza, na Exato. saúde e na doença, TV Carioca da Gema. divulgue a TV Carioca da Gema para os seus amigos. Isso aí. Compartilhar é um ato de amizade. Amizade. Ficamos por aqui, de Noel. Isso aí. Mas foi bom, hein? Mais uma vez, hein? Olha, Mais uma vez foi muito bom. saudações radiofônicas. É isso aí. Vamos nessa.